Bom dia, começa agora o Bom Dia Borborema. Notícias para você nessa manhã de sexta-feira, 21 de dezembro. Bom dia a todos, bom dia Bosco, bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo através da live. Você pode nos assistir através do site www.radioborborema.com.br, através do aplicativo, que é na Rádio Borborema, entra lá na Play Store, ou através do nosso Facebook na live agora, no Rádio Borborema Oficial. Mas vamos aos destaques, Bosco. 96% dos municípios da Paraíba não pagaram o 13º, aponta FAMUP. Presidente da ANDE fala sobre o Natal lá na Vila do Artesão. Hoje completa 38 anos a morte de Nelson Rodrigues, grande tricolor e grande escritor da literatura brasileira. Agora fugiu, mas parlamentar paraibano, ele faz projeto que beneficia a Superintendência de Desenvolvimento, tipo Sudene, Sudan e a Suderme. Romero Rodrigues explica sobre o problema que tem no Aloysio Campos. Hoje você vai ver aqui isso no Bom Dia Borborema. Tudo isso e muito mais, mas agora vocês vão ficar aí com a previsão do tempo e na sequência a gente volta já com todas as matérias. Previsão do tempo. Centro-Oeste. Tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Mato Grosso, exceto no sul do estado. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Goiás. E à tarde, no Mato Grosso do Sul. Possíveis chuvas isoladas nas demais áreas da região centro-oeste do Brasil. Dourados, o portal do Mercosul, no Mato Grosso do Sul, comemora seus 83 anos de emancipação nesta sexta-feira, com sol entre nuvens. No estado do Mato Grosso do Sul, temperatura máxima chega a 39 graus, mínima de 20 graus. Norte. Tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins. Céu nublado com chuvas no Pará, nublado a parcialmente nublado em Roraima. Novo repartimento, a Princesinha da Amazônia, no Pará, faz aniversário nesta sexta-feira com céu encoberto e chuviscos. No estado do Pará, a temperatura máxima chega a 36 graus, mínima de 22 graus. Nordeste. Tempo nublado com chuvas no centro-norte do Maranhão, pancadas de chuvas isoladas no centro-norte do Piauí, no litoral do Ceará. Chuvas isoladas no leste e litoral norte do Rio Grande do Norte. Leste da Paraíba e sertão de Pernambuco, com chuvas isoladas. Também no litoral e mata de Pernambuco, oeste da Bahia, sudeste, noroeste e sudoeste do Piauí. Chuvas isoladas. Céu parcialmente nublado nas demais áreas da região nordeste. Lagoa de Dentro, na Paraíba, faz aniversário nesta sexta-feira com muitas nuvens. No estado da Paraíba, a temperatura máxima chega a 36 graus, mínima metade, 18 graus. Sul. Alerta de tempestade nesta sexta-feira para as seguintes regiões: Planaltos Norte e Sul Catarinense, Campanha, Oeste Catarinense, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Litorais Sul e Norte Catarinense. Também alerta de tempestades nesta sexta no Rio Grande do Sul, em Costa e Nordeste, Campos de Cima da Serra, Planalto Médio, Missões, Alto Uruguai, Litoral Gaúcho, tudo com alerta de tempestades. No geral, o céu fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em toda a região sul do Brasil. Pontal do Paraná, conhecida como Litoral do Paraná, tem céu encoberto nesta sexta-feira de aniversário. No Paraná, a temperatura máxima vai a 34, mínima de 15 graus. Sudeste. Tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Oeste, Sul, região metropolitana e Zona da Mata, em Minas Gerais. A partir da tarde, pancadas de chuva e trovoadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Possíveis chuvas isoladas no Noroeste e Rio Doce, em Minas Gerais. Céu claro a parcialmente nublado nas demais áreas da região Sudeste.
Veredinha, famosa pelos seus artesanatos em Minas Gerais, faz aniversário neste sábado e começa o seu final de semana com céu claro a parcialmente nublado na sexta-feira. No estado de Minas, temperatura máxima chega a 38 graus, mínima 15 graus. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Seixas. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. E agora, o tempo e a temperatura. O tempo na região Nordeste nesta sexta-feira fica instável. A possibilidade de sol com pancadas de chuva à tarde e à noite no Maranhão, centro-norte do Piauí, centro-norte do Ceará e oeste do Rio Grande do Norte. No leste do Rio Grande do Norte da Paraíba, faz sol e pode haver chuva momentânea à tarde e à noite. Nas demais áreas da região, céu parcialmente nublado. A temperatura mínima na região vai ser de 16 e máxima de 36 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 30% e 95%. Isabela França, o tempo e a temperatura. Colocam os aniversários da cidade, mas mandar um parabéns aí para a Lagoa de Dentro. Eu não sei quanto tempo ainda, mas aqui no final do programa eu vou pesquisar e lhe digo quanto tempo de emancipação política essa cidade tem. Mas, continuando aqui nosso programa, qual o destaque que você tem aí da presidente da SAMUP, é isso que você... Isso, sobre a questão do 13º salário do trabalhador, o ano inteiro. Trabalha, quando chega dia 20 de novembro, é o limite máximo que a lei dá para poder receber o salário. E o que é que acontece? 96% dos municípios, simplesmente, aqui na Paraíba, não pagaram ainda ao servidor o seu 13º salário. E aí, levantamento feito pela Federação dos Municípios da Paraíba, FAMUP, revelou que 96,8%, o que equivale a 216 das 223 cidades do estado, ainda não pagaram o 13º salário aos seus servidores. O prazo estabelecido para o pagamento da gratificação natalina vence nesta quinta-feira. Venceu nesta quinta-feira. Ainda conforme a FAMUP, outros 10,31%, ou cerca de 23 cidades, responderam que não vão conseguir pagar o benefício em 2018, enquanto as demais devem se definir até a próxima semana. A associação não informou ao G1 quais são seus municípios. Estes municípios. As cidades que já efetuaram o pagamento do 13º foram Campina Grande, João Pessoa, Santa Rita, Cabedelo, Sumé, Ailândia e Gujão. Conforme pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, o atraso no 13º é apenas uma das consequências da grave situação financeira das cidades. Metade dos municípios de todo o país tem dívidas com fornecedores e 15,5% dos prefeitos sabem desde já que não poderão pagar em dia os salários de dezembro. A situação é mais complicada do que os dados apontam. Então, olha só, gente, é incrível essa situação do 13º salário. E, claro, não custa lembrar que o candidato eleito, Jair Bolsonaro, disse que prometeu, era promessa de campanha, que esse benefício iria chegar ao fim. Não sei se é verdade, mas a promessa é de que essa mamata de 13º, chamada assim por muitos dos que acompanham ele, chegaria ao fim no seu mandato. Aguardamos ver se isso é verdade. A verdade é que o 13º é um direito consagrado na CLT, é para ser respeitado, o prazo já venceu e os prefeitos já estão talvez seguindo a cartilha do presidente para o ano que vem, que é o de não pagar 13º salário. Ou seja, a escravidão começa já a partir de dezembro de 2018 e vai seguir nos anos subsequentes. É incrível como isso pode acontecer. Os funcionários. E aí, como é que o município vai gerar renda? Como é que vai circular dinheiro na cidade?
Como é que vai fomentar o comércio, a indústria, se não tem o 13º, que é um dinheiro que faz com que a cidade, de certa forma, se movimente, se articule. Isso é algo que precisa se tomar na Previdência, talvez o Ministério Público ocorra parecida nesse sentido, porque o 13º é o direito do trabalhador e direito é para ser cumprido, não é para ser discutido, é para ser pago e nada mais. E é complicado também, a questão mais do 13º, na minha opinião, é mais falta de planejamento dos prefeitos. Falta de planejamento no sentido que os prefeitos têm que fazer um planejamento financeiro, falta de improbidade, às vezes incham demais a folha. Tudo isso vai gerando esse problema, né? Tem município que vamos supor, tem município que tem 4.000 habitantes, 1.000 habitantes trabalham na prefeitura. Aí fica difícil, né? Porque não tem fluxo para segurar, mas isso aí necessita dos... Engraçado, Bosco, é que os tribunais de conta, as cortes de contas, elas parecem que estão ausentes para isso, porque para que serve o Tribunal de Contas? Só para fiscalizar e dizer que está certo ou que está não? Não faz nenhuma recomendação, mas é uma coisa complicada, é um fato complexo de se analisar. Mas mudando um pouquinho desse prisma, Bosco, a gente já pode falar o quê? Estamos em clima de Natal já. Clima de Natal chegando. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell. O clima de Natal tá aí. O clima de Natal tá aí. Se avizinhou já. A gente tá na véspera praticamente. Hoje é dia 21. E eu trouxe informações aqui para quem não vai viajar aqui de Campina Grande e se acostumou com o tradicional forró da vila. O forró da vila lá, o forró da vila do Artesão. Quando o presidente Nelson Gomes Filho assumiu, que tinha assim o forró da vila só na época de São João. Era os 4 finais de semana de São João, tinha. Aí Nelson assumiu a presidência da ANDE e ele incrementou. Todo final de semana tem um forró na vila. E agora eles inventaram um forró natalino. Basicamente é o forró na vila com o nome forró natalino. Que eu questionei Nelson sobre esse assunto. Ele falou aqui como vai ser o forró. Eu vou botar aqui a entrevista de Nelson para vocês. A entrevista aí onde o vereador Nelson Gomes Filho, vereador licenciado, que ele está assumindo a presidência da ANDE. Ele falou sobre isso. Daqui a pouquinho a gente volta e comenta mais um pouquinho. E vamos também dar dicas aqui sobre produtos natais, como comprar. A compra segura para o Natal, viu? É muito seguro. Vamos ver, Nelson, daqui a pouco a gente volta. Iniciou aqui sem... Porém, tá online, deixa eu... E aí, camarada, vai vir o programa? Tá ok. Alô, tchau. Napoleão vai vir, tá saindo da Católica. Tá vindo.
vereador, em sua fala do vereador Nelson Gomes Filho, né? Ele que é presidente da ANDE, e falou dessa novidade aí, mudou só o nome, né? Para falar a verdade. E o café da manhã que vai ter, que não tinha, mas é bem interessante, é uma boa pedida aí para quem não tem, para quem não vai viajar, que não é o caso do meu amigo Bosco, né? Que já comprou a passagem dele, eu já soube, comprou a passagem dele para Fernando de Noronha, vai passar o Natal lá com os golfinhos, ele e Luiz, lá com os golfinhos lá. Não tem golfinho em Fernando de Noronha, não. Ó a gasto que eu cometi. Tem golfinho em Fernando de Noronha, Bosco? Você que é professor de geografia, existe golfinho em Fernando de Noronha? Lá pro lado tem botos. Boto é no Amazonas. Mas e aqui Boto não é de água doce? Boto é de água doce. Mas não, a Fernando de Noronha é uma ilha no mar. Ih, Bosco, tá sem noção. Mas vamos continuando aqui nosso programa. Como eu tava vendo. Essa semana, a gente foi, eu até fiz questão de falar com o prefeito Romero Rodrigues. Ou tu tem algum destaque ainda de botar esse material? Que o povo tá precisando? Não, eu acho, assim, interessante essa coisa do forró natalino. Só um comentário, né? Isso. Na verdade, eu acho que Campina Grande, enquanto cidade capital mundial do forró, deveria ter não só durante o São João, mas durante todo o período deveria ter, né, o São João, né, o forró deveria ser o ano inteiro, com eventos. Olha, se tem primavera, forró da primavera, forró do verão, forró no verão, né? O que tiver para aproveitar, para ganhar forró, para ter atividades relacionadas ao forró, deveria ter o ano inteiro. Porque quem vem de fora, se Campina Grande a referência é o forró, então que seja o ano inteiro. Quem chegar aqui, o turista que vier, o comerciante, o vendedor que vem passar aqui final de semana ou a semana fazendo negócio, ter onde ir para curtir o ritmo nordestino forró. Eu acho que deveria ser assim. Mas vamos a alguns destaques extremamente interessantes que tem aí. Presidente do TCE da Paraíba avisa aos gestores que a flexibilização da lei de responsabilidade fiscal não é absoluta. Um aviso aos gestores, justamente para que não ocorra essa de não pagar o 13º salário. Então, os gestores públicos não podem se arvorar do projeto de flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, porque não é algo absoluto. Foi o que atestou o presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, TCE, conselheiro André Carlos Torres Pontes, em relação à lei sancionada esta semana pelo presidente interino da República, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. As mudanças da lei de responsabilidade fiscal passam a permitir aos municípios receberem transferências voluntárias, obterem garantia do Estado e da União e contratarem operações de crédito, mesmo se não reduzirem as despesas com o pessoal que esteja acima do limite exigido pela lei. Isso poderá acontecer nos casos em que a queda da receita tenha ultrapassado 10% nas transferências do Fundo de Participação do município, na queda dos royalties ou participações especiais. Olha só, flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal é extremamente complicado. Com a lei como estava, exigindo isso, prefeitos e administradores públicos já fazem o que fazem, imagine flexibilizando. É algo, e aí já começa, né, o governo, tudo bem, foi aprovado, quem sancionou isso foi o presidente em exercício, Rodrigo Maia, mas, sinceramente, como é que se pode flexibilizar a lei que foi uma conquista para que as contas públicas pudessem ter um pouco mais de fiscalização, para que o gestor se policiasse mais no que gastar? Chega no final do ano 2018, com o novo governo que está chegando, flexibiliza a lei, que de certa forma dá um freiozinho nos gestores quanto aos gastos públicos. É incrível o que se faz, né, o que se aprova nessa legislatura que está aí, isso no apagar das luzes. A gente está hoje 21, dia 25, entra-se em recesso parlamentar, não se faz mais nada e não tem nem como questionar. E aí segue a ditadura ou a teoria do silêncio e a mídia calada diante disso. Não pode, né? A lei de responsabilidade fiscal é uma conquista de setores
que levava os administradores públicos a uma maior compromisso com os gastos públicos. Quando se flexibiliza isso, é incrível. É como você flexibilizar. Não, o cara estuprou. Vamos fazer o patrão estuprou. Não, vamos flexibilizar a lei do estupro. Como é que pode um negócio? Um assassinato, flexibilizar? Não. Matar de determinada forma pode. Ora, flexibilizar isso é flexibilizar a corrupção, flexibilizar tudo que está errado, que foi questionado durante esse ano, e a mudança que fizeram foi para tentar diminuir isso. E, no entanto, termina o ano aprovando uma medida dessa que autoriza o gestor público a gastar mais do que ele tem em caixa. Ou seja, mais uma vez, colocar o dinheiro público a serviço de pessoas que, na maioria das vezes, não têm compromisso com o público, com o servidor, com o menos favorecido. Essa é a realidade que vive o nosso país. É isso, Bolso. Olha, essa semana, dando continuidade aqui ao programa, eu prometi ontem, não saiu, porque a gente falou essa questão toda, mas essa semana, as redes sociais, porque aquelas casas do Arlindo Campos já estão entrando com mito popular, né? Toda semana acontece uma coisa, primeiro foi tentativa de invasão, toda semana acontece uma coisa em cima dessas casas. Perdão, eu estava sem áudio aqui, eu estava só pegando de busca. Tava aquela história do mito popular já. Eu estou dizendo, esse problema das casas do Aloysio Campos estão entrando já para mito popular. Toda semana tem uma coisa nova. Toda semana tem. Uma semana tem invasão, outra semana tem isso. Essa semana, algumas pessoas que dizem que são líderes, porque criaram um grupo para essas casas do Aloysio Campos, aí criaram que são 4.000 e poucas casas, então dá mais de 4.000 e poucas casas, quer dizer que são 4.000 e poucas famílias que vão receber a casa. Aí criaram-se uns grupos, Bosco, de líderes. Líder A, líder B, porque é muita gente para coordenar. E tem a CEPLAN coordena e tem cada um líder criado para cada grupo. Uma dessas líderes, ou desses líderes, eu não sei, disse que foi no Aloysio Campos, encontrou casa rachada, carro rachada, rua rachada. Detalhe, as casas ainda não foram nem entregues. E a gente sabe que de 4.500 casas, se rachar 5, 6, 7, eu acho que se rachasse até 40, tá dentro da expectativa, porque são 4.500 casas. É muita casa. E você sabe que tem uma margem de erro, né? Se você for produzir carro, vai sair um ou dois, vai sair com defeito. E outra coisa, essas casas ainda estão construídas, não foram entregues nenhuma. Está na garantia da construtora, inclusive. E todas essas casas vão ter que passar, porque você sabe que hoje as casas vão ser financiadas pelo Banco do Brasil. E para o banco aceitar o financiamento, existe uma rigorosa... Os engenheiros do Banco do Brasil existe uma rigorosa análise. Como o prefeito Romero disse, quem teve o prazer de ir lá, eu já fui lá conhecer. As casas, elas têm aquecedor solar de água, energia elétrica solar também, eles têm. Tem algumas casas que ela já vai entrar energia solar e vai jogar na rede. Todas as ruas vão sair já pavimentadas. Tem escola, indústrias. É um complexo, como vocês vão ouvir o prefeito Romero falando, é um complexo, na minha opinião, independente de governo, que o povo diz, não, tem o governo, projeto do governo federal. Tem projeto do governo federal. Mas a gente sabe que se não tiver a contrapartida da prefeitura, porque existe o governo federal financia a maior parte, mas a prefeitura tem que dar contrapartida. E tem toda a infraestrutura, né? Tem infraestrutura de água, luz, energia. Aí o povo hoje não pensa, mas é tão importante quanto internet, que tem que ter essa questão aí. Tem que ter água, luz, energia, internet, que muita gente acha às vezes que é mais importante do que água. É porque o povo, não, toma um banho uma vez por dia, mas a internet eu uso o dia todo. Mas você está pensando no banho, e para beber, e para lavar os pratos, e para fazer a comida. É toda uma coisa. A questão também que quem conhece tem a questão da adutora, que o Aloysio Campos não tem adutora, né? Aí tem que fizeram a adutora, o entrave todinho da adutora, isso já é um problema antigo, Busca. É só autorização do DENIT, porque quem conhece aquela região sabe que o Aloysio Campos é ali, quem nunca foi, quando vai para Queimadas, tem um parque de exposição do outro lado. Só que não é bem dentro do parque de exposição, não. Você anda um pouquinho ainda para chegar lá. Eu acho que anda coisa de 1 quilômetro, mais ou menos. Aí tem que passar os canos da adutora por debaixo
como é que eu falo? Tem que passar os canos da adutora por debaixo da pista. Porém, o DENIT ainda não autorizou esse a passar por debaixo da pista. Já está a adutora, porque tem que interligar. A adutora, que a água, quem conhece ali, a água vem do outro lado da pista, geralmente ali do lado da Embratex, aquela região ali, do Parque de Expulsão, e tem que passar por debaixo da pista. É uma autorização, uma coisa simples, que não pararia o trânsito muito tempo, mas tem que ter essa autorização do DENIT. E ainda não teve essa autorização. Aí, como todo mundo estava questionando e todo mundo queria saber como é que estavam essas casas do Aloysio Campos, sai, não sai, e fica, não fica, aí eu fiz o quê? Fui falar com o prefeito Romero Rodrigues. Falei com o prefeito Romero Rodrigues, que essa semana estava entregando aquele veículo adaptado que eu mostrei ontem a vocês no SER. Aí ele esclareceu, eu vou botar aqui as informações para vocês entenderem. Se tiver alguma dúvida, a gente julga e a gente comenta depois do comentário da entrevista do prefeito Romero. Um passo de mentira. A casa para ser entregue, ela vai ter que passar no momento final, que ainda não houve esse momento, por uma vistoria do Banco do Brasil. Vem a comissão de 10 engenheiros, está casa por casa, item por item. E só após essa vistoria, essa análise e um relatório é que as casas podem ser entregues. Então, tem muita gente conversando besteira, sem saber o que está dizendo, falando coisa que ao invés de construir, de ajudar, só desconstrói. As casas se iniciaram a construção efetivamente em 2015. Você já ouviu falar em uma cidade ser construída em 3 anos? É uma cidade, minha gente. Nós estamos falando de uma cidade. Nós não estamos falando na construção de uma casa. Às vezes você demora mais de 3 anos para construir uma casa, dependendo do tamanho da casa. Nós estamos falando de uma cidade com avenidas, com esgotamento sanitário, com drenagem, com pavimentação em asfalto, com escola, com creche, com posto de saúde, com CRAS, com praça com academia, com indústria, com energia solar, com energia elétrica. O pessoal deveria era botar as mãos para o céu, pedir perdão a Deus e agradecer pela oportunidade que vão ter. Com relação àquela questão da adutora, que a CAGEP já resolveu isso aí? Na adutora estamos finalmente concluindo, ocorre que precisa só da autorização do DENIT para passar embaixo da BR. É só uma autorização formal. A prefeitura já fez sua parte pedindo autorização do DENIT, o DENIT vai autorizar, nós vamos passar por baixo da BR para fazer a interligação, como também a pista, que falta só interligar também na BR. São coisas simples, pequenas, que deve levar aí em torno de 2 a 3 meses. A questão da iluminação pública, que são as lâmpadas, eu mandei comprar toda de LED, o material já chegou, começou a chegar ontem o material, e logo no início do ano nós vamos estar montando já, implantando LED. É outra coisa de positivo, de ganho, que você não tem uma cidade toda de LED. Aí nós vamos ter lá uma cidade, porque o Aloysio Campos é maior do que 180 municípios paraibanos. Todo de LED. Ontem já está chegando o material, já tem um volume muito grande. Ocorre que, por conta do Natal iluminado, a gente está trabalhando intensamente nessa questão da iluminação natalina da cidade. A previsão de início de montagem provavelmente vai ser a partir do dia 1º de janeiro. Oi, Bosco, a informação aí. O esclarecimento aí do prefeito Romero Rodrigues, vocês viram aí, ele falou, ele disse que não passava de fofoca, ainda não teve análise dos engenheiros. Eu fui atrás disso aí já para tranquilizar, porque o povo está fazendo no popular, tempestade de copo d'água, porque tem gente que está agoniado para ir morar nas casas, tudo bem, está pagando aluguel, tudo, mas a pessoa quer ir morar num imóvel que não está pronto, para depois você tá aí, é porque tem muita gente, eu vou dizer a você aqui a realidade, Busco, que ainda falta a prefeitura fiscalizar. Tem muita gente oportunista. Eu conheço, todo mundo conhece gente que não precisa, que está contemplado no Aloysio Campos, gente que precisa, que não está contemplado. Aí a prefeitura diz, denuncia. A gente vai denunciar. É a maior dificuldade do mundo para abrir uma denúncia. É a maior dificuldade do mundo, porque na hora que eu abrir... Porque assim, o cara diz, não, mas vamos supor, a mulher de Bosco ganhou uma casa no Aloysio Campos. Ela é casada com Bosco. Se ela é casada com Bosco, ela não tem necessidade de ter uma casa para ela. A família dela já tem uma casa. Tem gente que tem 3, 4 casas. Aí é no nome do filho, outro no nome do gato, outro no nome do cachorro. Aí ganha mais uma. É isso aí que a prefeitura tem que fiscalizar. Porque não é porque a pessoa não tem nenhum imóvel no seu nome que você não tem casa. Tem gente que vive de invasão. A prefeitura sabe disso. Tem gente que vive de invasão. Tem gente que vive de invadir casa do terreno público.
Aqui mesmo, eu já denunciei. Fui lá na Sesuma e disseram, a gente não pode fazer, inclusive, mandar um alô aí pra Geraldo Nobre. Fui lá, a menina disse, inclusive, a gente não pode fazer nada porque a área é do governo federal. Aqui é a SUCAM, antiga SUCAM, que o povo conhece ali, que é a Fundação Nacional de Saúde, atrás de zoonoses. O rapaz construiu uma oficina atrás, agora ele está invadindo o resto do terreno todinho. Derrubou não sei quantas árvores lá. Eu digo porque eu caminho todo dia no canal, eu vejo. Derrubou não sei quantas árvores lá. A prefeitura não fez nada. A SUCAM, que é dona, que agora não sei, é Fundação Nacional de Saúde, não é isso? Fundação Nacional de Saúde não fez nada para impedir. A prefeitura não fez nada para impedir. Resultado, ele está invadindo o terreno público. Ele já construiu a oficina dele. Futuramente ele vai construir um prédio. Futuramente ele vai construir um prédio bem grande. Ele vai construir um prédio bem grande. E não vai dizer que não tem nada, mas ele tem aquele prédio. Às vezes 4, 5 apartamentos alugados. É isso que a prefeitura tem que procurar saber. Porque existe gente que precisa das casas da Aloysio Campos. Major Veneziano, um bom exemplo. Major Veneziano, que foi construído os primeiros prédios na administração do Veneziano. E os outros o Romero entregou. Quantas famílias que ganharam um apartamento estão morando lá? Pergunta aí. Fica no ar. Dessas quantas famílias, se você entrar no Marketplace, que é o bazar do Face, se você entrar no LX, eu garanto, coloque lá, casa ou apartamento, vai ter um apartamento um apartamento do Major Veneziano para vender. A prefeitura faz o quê para evitar isso? Ele não faz nada. E outra coisa, porque eu digo a você, a maioria do povo faz porque Bosco é muito barato lá, a mensalidade lá no Major Veneziano, né? A faixa de, parece que não chega a R$80. E o povo não paga. Parece que é R$40. Não chega a, é bem barato. O Aloysio Campos vai ser 80. Vai ser 80. O povo não paga. Se não paga os R$80, vá lá, manda o assistente social da prefeitura ver o que está acontecendo. Que tem gente que não paga, não é porque não pode, não. Tem gente que paga porque é safadeza. Safadeza, e é isso que tem que se combater. Combater, porque tem tanta gente que precisa e não vai ganhar. E muita gente que não precisa que vai ser contemplado. Isso é o pior que a gente vê todos os dias. Os oportunistas de plantão sempre existiram, sempre vão existir. Cabe à prefeitura ter uma forma de tentar, como é que eu diria, minimizar, fiscalizar, e já são conhecidos, e boa parte já é conhecido das administrações públicas essas pessoas. É identificá-las e tentar fazer por onde essas pessoas não serem contempladas com essas casas. Eu acho que existe um déficit habitacional no país enorme, e nisso eu acompanho muito os depoimentos de Boulos, né, do candidato a presidente Boulos. Nesse aspecto, ele é um camarada que luta na questão da ocupação de prédios, e tem mais prédios construídos do que gente morando, e a verdade tem mais imóveis construídos de pessoas morando, e boa parte desocupados. E aí ele justifica a invasão porque na Constituição coloca isso, a invasão ou a ocupação dessas áreas, porque a Constituição garante também isso. E aí se faz necessário ter uma compreensão nesse aspecto aí, né? E também não pode ser um imóvel sem estrutura alguma, senão depois vem a crítica porque o imóvel está sem estrutura. Esse é um outro aspecto que precisa ser dito, comentado, para que a gente possa ter esclarecido e a situação possa ser resolvida lá desse novo conjunto habitacional, que há muito tempo Campina Grande não crescia de forma horizontal. Eu digo porque existem duas formas de crescimento que a cidade pode ter. Horizontal, que é, no caso, a cidade cresce para os lados, e de forma vertical. Os últimos conjuntos que tinham sido construídos, e Campina Grande cresceu muito verticalmente, que é a construção de prédios, né, no sentido de vários andares. Então, isso aí é uma mudança interessante no aspecto, e ainda tem muito que crescer a nossa cidade. Antes de qualquer coisa, mandar um abraço para Maria Gorete, está comentando aqui que adora o programa da gente. Obrigado, Maria Gorete, um abraço para você, bom ter você acompanhando os nossos programas, nossos comentários, e tudo que a gente traz de notícias boas para a nossa população, não só para a população campinense, paraibana, mas para todo o Brasil também, os nossos comentários aqui. Estamos aguardando a chegada do entrevistado de hoje, Napoleão Maracajá, que disse que estava a caminho
daqui. Estamos aguardando a chegada dele. Mas, Bosca, como eu estava dizendo a você, enquanto a gente não... Para a gente finalizar essa questão aqui política, daqui a pouco a gente vai trazer aqui... eu não sei se você prefere daqui a pouco, que a gente coloque agora, para você que é mais ligado na cultura, que há 38 anos falecia nosso grande escritor, né, dramaturgo, Isso, Nelson Rodrigues. Mas antes da gente colocar Nelson Rodrigues, vamos colocar aqui uma matéria sobre a concessão de benefícios da Sudene e da Sudan. Vocês vão entender que a matéria é uma matéria de Efraim Filho, é o deputado federal Efraim Filho, que ele trata basicamente, depois da entrevista a gente vai colocar aqui para vocês. Mas eu vou colocar aqui. Após ser aprovada na Câmara dos Deputados na última semana, a proposta que estende por 5 anos a concessão de benefícios fiscais para as regiões das Superintendências de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, da Amazônia, Sudã e do Centro-Oeste, Sudeco, exceto o Distrito Federal, ainda precisa da sanção presidencial para passar a valer. Caso o presidente Michel Temer não sancione o PL, as vantagens fiscais terminam no dia 31 de dezembro deste ano. Um dos principais benefícios é o direito à retenção de 30% do imposto de renda. O dinheiro poupado retorna para a região em forma de investimento em instalações, aumento da capacidade operacional, troca de equipamentos e ampliação das próprias empresas. Para o deputado federal Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, a proposta deve ser sancionada, uma vez que é importante para reduzir a defasagem histórica entre os investimentos nas regiões Norte e Nordeste em comparação ao Sul e Sudeste. E a Constituição Federal prevê que a diminuição e redução das desigualdades regionais é um dos princípios a serem observados pela União. E acredito que esse projeto ele simboliza esse tratamento diferenciado para que essas regiões tenham a capacidade de atrair investimentos. Segundo o relatório geral da Sudene, 313 empresas tiveram incentivos em 2017, gerando um retorno de 64 bilhões e 400 milhões de reais para o Nordeste. Os empreendimentos beneficiados contribuíram para a geração e manutenção de 139.423 empregos. Só o estado da Paraíba recebeu recursos pelas empresas que geraram mais de 112 milhões em investimentos. Em 2017, foram 14 autorizações para o uso de incentivos fiscais. O superintendente da Sudene, Mário Gordilho, explica a importância do benefício para o crescimento das economias dos estados da região. Ele traz um aumento de produtividade das empresas, normalmente. Com isso, ele gera mais emprego, ele melhora a situação das empresas a nível de informação, de informática, de qualidade das suas máquinas. É um alavancador, porque quando você deixa de pagar R$1 de imposto de renda, se você está tendo um incentivo para isso, não há empresa que não pegue e não coloque mais recursos para a sua ampliação, porque ela está vendo que está havendo uma ajuda para a sua gestão, sua boa gestão. Segundo dados do Ministério da Integração Nacional, entre 2013 e 2017, foram criados mais de 800 mil empregos diretos e indiretos e mais de 1.600 novos empreendimentos foram implantados ou incentivados no Nordeste. Esse projeto é um projeto de Efraim Filho que trata de subsídio à Sudene, Sudã. Eles querem o quê? Querem aumentar a área de 5 anos. Querem aumentar mais em 5 anos as isenções fiscais para essas regiões, que na Constituição mesmo fala que, o governo tem a função de diminuir as desigualdades. E ele entende que um dos modos é aumentar os subsídios, né? Aumentar os subsídios para que essas regiões continuem se desenvolvendo, acompanhando o Sul e Sudeste. Eu vou pedir aqui um intervalozinho, porque para a gente estar organizando aqui, nosso entrevistado, como Bosco confirmou, Napoleão já está aqui conosco, e a gente vai só dar uma ajustada para a gente debater alguns assuntos com ele. Inclusive, como a gente tinha comentado na segunda-feira, já para ele se preparando, a questão do que aconteceu nas eleições desse ano, que os azarões entraram, os que eram prediletos, inclusive ele também, que era um dos, na minha opinião, como eu disse, que era um dos que já devia estar lá, não conseguiu lograr êxito. A gente vai discutir o que é que aconteceu. E a maior, como a gente comentou com o Bosco aqui, o maior desastre, eu acho que na política, inclusive para ele mesmo, para Cássio, que ele não conseguiu entrar. Porque ninguém esperava, que quando o Cássio dizia
todo mundo dizia, Napoleão, todo mundo dizia, é Cássio mais um. Só que foi mais um menos Cássio. Mas foi dito aqui que a recusa de Cássio é uma avaliação do que das vários posicionamentos políticos que ele tomou durante muitos anos. Muita gente seguiu e tem determinados momentos que a população cansou disso. Eu acho que Cássio, principalmente as várias maneiras, vários posicionamentos oportunistas que ele fez isso, e nessa eleição não foi diferente, a população deu troco, penalizou ele, né, não votando, deixando ele de fora do Senado, que também, não, na minha avaliação, foi uma contribuição importantíssima para a política brasileira, Cássio ficar fora da legislatura. Então daqui a pouco a gente fala sobre isso e vamos voltar daqui a uns instantes. Acesse nosso site radioborborema.com.br. Rádio Borborema, nosso web e-mail bcmedia@gmail.com. A asma é uma inflamação dos brônquios sem causa aparente, está entre as doenças respiratórias mais comuns do mundo. As principais características da asma são dificuldade de respirar, chiado, aperto no peito, respiração curta e rápida. Quem vive com asma deve evitar poeira, barata, ácaros, fungos, variações climáticas, infecções virais. Não existe cura para a doença, mas é possível controlar as crises e até prevenir que elas aconteçam com algumas medidas simples. Mantenha o ambiente limpo, evite acúmulo de sujeira ou poeira, tome sol. A falta de vitamina D está relacionada a uma série de doenças do aparelho imunológico, como a asma. Evite cheiros fortes. Tome a vacina da gripe. Não fume. Se agasalhe, principalmente no frio. Pratique atividades físicas regularmente. Tenha alimentação saudável. Beba bastante água. Mantenha o peso ideal. Apesar de não ter cura, a asma pode ser controlada e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. Para isso, basta ir até uma unidade básica de saúde. Lá, o paciente irá receber todas as orientações relacionadas ao tratamento e à prevenção de crises. Rádio Borborema. Ok, gente, trabalhos concluídos. Agora o Grupo 1 vai apresentar. Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Estúdios onde são realizadas aulas em tempo real. E conectar com tudo. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula. Muito bom, pessoal. É isso aí. E um professor especialista dentro do estúdio. Rádio Borborema. Nosso WhatsApp. DDD 83 981 85 50. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Rádio Borborema. Melhor. Meu nome é Blenda Silva e eu vivo há 1 ano e 6 meses com HIV. Me chamo Ariadne, sou mestra e doutoranda de psiquiatria. Vivo com HIV há 20 anos. Meu nome é Walter Sabino e eu vivo com HIV. Eu me infectei em 1999. Eu tinha 18 anos, tinha muito pouca informação a respeito do HIV. Falar em HIV era falar diretamente em AIDS, que era falar diretamente em morte. Hoje em dia a gente consegue falar apenas em pessoas que vivem com HIV e que não vão nem precisam adoecer de AIDS se não quiserem.
Eu considero extremamente importante o Dia Mundial, porque é quando a campanha tem maior visibilidade e quando a gente consegue alcançar o maior público possível, porque muitas pessoas hoje, ainda com toda a informação, desconhecem a AIDS, desconhecem o HIV. Basta a gente conseguir o que a gente está tentando hoje, ter um mundo melhor, com menos preconceito, para que as pessoas que se descubram com HIV tenham mais segurança de pensar em tratar e não o tempo todo em se defender. As pessoas que vivem com HIV, elas são seres humanos, têm sentimento, têm sonhos. E dentro desses sonhos também pode haver o sonho de um relacionamento. Hoje em dia existe N formas de se prevenir que vão além da camisinha. Existe em todos os postos de saúde uma mandala de prevenção que a gente pode procurar. Então, se a gente pode se prevenir, é o melhor caminho. Também vale ressaltar que as pessoas que são soropositivas realizam seu tratamento, tomam suas medicações, zeram a sua carga viral, ficam indetectáveis e já não transmitem mais o vírus. Me tornar indetectável possibilitou o maior sonho da minha vida ser realizado, que foi a minha cirurgia transgenitalizante. Desde que nasci, meus exames através do SUS, sempre peguei minha medicação através do SUS. A gente busca ajuda, até porque isso também é muito importante, a gente nunca estar sozinho. O meu recado para os novos soropositivos é que eles deixem de se importar com o que a sociedade vai pensar ao seu respeito e façam a adesão ao tratamento. Eu acho que o maior vírus que tem hoje em dia, o vírus que mais mata, está sendo o preconceito, porque ele desestabiliza as pessoas, ele enfraquece as pessoas. Vamos trocar o ódio pelo amor. Qualquer opinião que fique fora do parâmetro da ciência, ela é preconceito. É possível viver com HIV, mas a AIDS ainda existe. Informe-se sobre prevenção combinada no SUS e proteja-se. Acesse Rádio Borborema. Rádio Borborema. Bom dia. Voltamos. E como voltamos, queria primeiro dar um abraço aqui ao Heitor Nascimento também, que é ali na UHFM, Caio, que está nos assistindo, nos ouvindo, aí grande músico, que amanhã vai estar fazendo a confraternização lá do bairro do 40. Um abraço a todos e abraço para Fernando Borges. Daqui a pouco estarei aí na sua feijoada do uma passadinha lá também. Né, Fernando Borges? E não esquecer. Bruno vai também. E não esquecer que mais tarde, às 4h30 diante, vai ter aqui o programa Música de Campina, comigo, né? E trazendo a Luana, cantora, jovem talento, que está aí compondo, se apresentando aí nas vários locais artísticos aí, uma jovem talentosa que promete mostrar aqui suas composições, seu talento. E estamos aqui no nosso estúdio, já com o nosso convidado, o companheiro, camarada de muitas lutas e colega, a gente estudou junto no curso de Geografia. E hoje estamos aqui com o Napoleão Maracajá para que a gente possa fazer aqui algumas intervenções. 10 horas.
né, algumas intervenções, e a gente possa ter um debate legal, interessante e principalmente com muita informação para o nosso ouvinte e para o nosso internauta que está nos assistindo nesse momento. Então vamos às boas-vindas a Napoleão Maracajá, e suas boas-vindas aí, né, nos microfones da Rádio Borborema, no Bom Dia Borborema, que nós estamos fazendo aqui. Com você, com a palavra, Napoleão Maracajá. Bom dia, meu amigo Bruno, bom dia, meu dileto companheiro Bosco Rangel, bom dia muito especial a todos os internautas mundo afora. Satisfação estar aqui com vocês para a gente, primeiro, parabenizar pela iniciativa dessa rádio, dessa modalidade, né, uma rádio que se propõe a produzir algo diferente daquilo que é produzido pelas rádios convencionais, e é muito importante a atividade rádio como essa, espaço como esse, né, o povo é muito carente de espaço, né, para dizer aquilo que o povo precisa que seja dito, ou alguém que possa dizer aquilo que o povo precisa. Esse tipo de instrumento, eu costumo dizer, que passa a ser inevitavelmente um porta-voz do povo, né, levando em consideração as limitações que as rádios convencionais têm para que certas temáticas sejam colocadas, né? A gente bem sabe disso, que há um controle pelos financiadores da mídia tradicional. Isso é muito ruim, até porque as rádios no Brasil, as televisões, são concessões públicas, né? E deveria ter um caráter diferente, mas há um desvirtuamento quase que generalizado das rádios, das TVs no Brasil. Elas de concessão pública têm só a facilidade de aquisição, mas o povo ao povo muitas vezes restrito o espaço de participação, enfim, de tendências, daquilo que se contrapõe à ordem vigente. Bom dia, Napoleão, seja bem-vindo. Vimos agora, como eu estava falando com você agora no início, vimos uma eleição que foi totalmente atípica esse ano. Primeiro, essa proibição esdrúxula de carro de som. Proibiram o carro de som, aí saíram proibindo, eu acho que saíram diminuindo. Porque para os grandes candidatos foi mais fácil, mas para os pequenos ficou mais difícil ser conhecido. Existiam, como a gente estava falando aqui, grandes candidatos, como Cássio Cunha Lima, grandes candidatos que tinham chances reais de vitória, que a gente acreditava. Você mesmo, quando conversava antes, a gente dizia, não, Napoleão está eleito. O que você acha, inclusive, que aconteceu, que alguns não conseguiram lograr êxito, e quem não tinha logrado êxito conseguiu? O que é que você acha que aconteceu, onde grandes nomes saíram e azarões entraram? Primeiro, é importante dizer que essa foi uma eleição atípica, que certamente não se repetirá na história do Brasil. Primeiro, com relação ao que eles chamam de reforma política, ela teve um caráter, principalmente, de privilegiar quem já tem mandato, né? E está muito claro, um ataque aos partidos pequenos, né? A imposição de cotas para os partidos, né, de percentual de voto, foi uma sinalização, foi a materialização de um sonho antigo de se reduzir o número de partidos. Eu não vejo problema na quantidade de partido, eu vejo problema na finalidade, né? É claro que você tem muitos partidos no Brasil que são um meio de vida, enfim, e isso tornou-se um balcão de negócio. Mas para ficar claro para quem está a nos escutar, ou hoje ou em qualquer momento, que a vantagem do programa fica na live lá, né, do Facebook. Se o cara não pode assistir agora, e vai estar no YouTube, pode acompanhar quando chegar em casa, pode acompanhar à noite, enfim, essa é uma das vantagens. Então a reforma política foi para privilegiar e proteger quem tem mandato. O tiro saiu pela culatra, né, porque foi uma eleição atípica, e aí você pode apontar vários fatores para isso, uma rejeição da classe política, um discurso da não política, da satanização, da demonização da política, que não é bom, não é pedagógico, para o povo é terrível, mas a grande mídia contribuiu muito para
satanizar a política, demonizar a política, e isso tem um propósito, né? Afastar o povo da participação, das decisões. Não há possibilidade de resolutividade dos problemas do povo fora da política, né? Se existem ratos na casa, é preciso retirar os ratos sem atear fogo na casa. A casa é a política é a casa. Então, esses fatores da não política contribuiu para que falsos políticos, aqueles que se negam a ser políticos, mas são políticos porque todo homem é um ser político, né, segundo Aristóteles, e são políticos porque participam de uma agremiação, porque no Brasil não é permitida a candidatura avulsa, né? Então, para ser candidato tem que pertencer a um partido, não é? E o pior político é o que diz que não é político. Esse é o pior de todos, né? Então é terrível. A política é algo vital para a sociedade. É claro, nós precisamos melhorar a política, mas eu respondo para tentar resumir, Bruno. A satanização da política, o discurso da não política ajudou aqueles que se diziam contra o sistema, antissistema, como o próprio Bolsonaro. No caso Bolsonaro, merece um estudo sociológico, porque o cara é o sistema, é a política velha, do familismo, e conseguiu se apresentar como novo, conseguiu se vender como novo, né, como antissistema, né, mas ele era o sistema. Aliás, o subterrâneo do sistema, né? E vem provando aí. Está provado, né? Vem provando o que é que vai acontecer. E todos os filhos estão na política, e tem um que é policial, mas deixou de ser policial para ser político. Então, assim, é o familismo, né? Ele pratica o familismo, ele pratica a velha política, mas o povo não quis saber disso, porque ele conseguiu se vender como novo, não é? Como o cara que chutar o pau da barraca, como o cara que ia combater a corrupção, anticorrupção, antipolítica, antissistema, e etc e tal. E o povo acabou comprando essa ideia. O povo não, uma parte do povo, né? Porque se você somar os votos de abstenção, voto branco e voto do candidato de oposição, né, foi infinitamente superior à votação que o candidato Jair Bolsonaro teve. Só para encerrar a minha participação, que eu tenho um compromisso agora, essa sua declaração, eu acho interessante que o povo comprou isso e inclusive parece que o que comprou apodreceu bem antes de começar, ou seja, sem dúvida, né? Antes de começar já está mostrando o quanto de podre existia e existe nesse candidato. É extremamente interessante que, principalmente aquela história de uma laranja podre apodrece tudo. Se tem laranja, está apodrecendo um monte de gente, inclusive a laranja considerava extremamente pura, que é o próprio juiz Moro, já começou a apodrecer porque protegendo os bandidos que ele considerava bandido, e agora está protegendo bandido mesmo. A história de bandido bom é bandido morto, nesse caso teria já, talvez até filho do presidente e envolvido, até a própria sua esposa envolvida nisso. Bandido bom é bandido morto, teria que ter um paredão de fuzilamento já para começar antes de subir a rampa do Planalto, né? Mas infelizmente não é isso que a gente vê, que é uma trágica relação que existe na nossa política, infelizmente, nesse aspecto que está aí. Não é isso, mandado Napoleão? Sem dúvida nenhuma. E assim, aí há uma conivência, né, parece com a mídia e tal, né, os casos graves, né, de corrupção envolvendo a família Bolsonaro, elas não repercutem, né, com os mesmos decibéis que ecoaria se fosse certamente outros políticos. A gente lamenta, né, mas enfim, é torcer para que o povo brasileiro se espelhe no povo francês, né? 2019 seja um povo de rua. Lá os caras estão arrancando o asfalto porque a gasolina, o combustível está muito caro, né? E aí está surtindo efeito porque vão baixar o preço dos combustíveis, vão baixar os impostos e tal, né? O povo francês tem dado, desde 1789, com a Revolução Francesa, a 2018, o povo francês tem ensinado muito ao povo, a nós, né? Pegando fogo, né? A reforma trabalhista, enfim. E eu espero que a gente tenha essa consciência de povo, essa consciência de as ruas, porque a gente só conserta esse país através da manifestação popular. Da educação também, não é isso? Fundamental. A revolução da educação, ela é prioritária, necessária, fundamental, imprescindível. E sem ela não há evolução, não há desenvolvimento, não há cidadania. Napoleão, hoje vivemos aqui principalmente a Paraíba, a gente
viu aí um governador ser reeleito, né? Porque eu não imaginei, eu digo reeleito porque ele conseguiu colocar o sucessor dele. Que eu não imaginei que Ricardo Coutinho teria esse poder. Porque eu estava dizendo, Ricardo Coutinho se acha o próprio Lula, que empurrou Dilma de goela dentro porque ele não tinha um passado político como tradicional. Sim. Como é que você acha que aconteceu aqui na Paraíba com relação quando o Ricardo Coutinho conseguiu fazer essa proeza de botar João Azevedo, que até então ele não tinha nenhum cargo, nunca ocupou nenhum cargo político como vocês, eletivo. Verdade. Eu acho que a resposta é simples. Acho que o povo votou no trabalho, né? As pessoas podem questionar qualquer coisa do político Ricardo Coutinho, mas não há como negar que foi um governador extremamente operoso, que modificou a realidade da Paraíba, né? Que transformou, até em alguns casos revolucionou a relação do Estado com os paraibanos. E isso o povo absorveu, respaldou, né, e reelegeu o João, dando inclusive uma vitória consagradora, inédita, né, de mais de 500 mil votos no primeiro turno, algo ainda não visto na história política da Paraíba, né? Então a resposta me parece que reside no fato do trabalho que o governador Ricardo Coutinho fez. Foram 8 anos pagando no mês trabalhado, antecipando 13º, parte do 13º, pagando 8 anos em dia. É importante ressaltar e lembrar que o governador enfrentou 7 anos de seca, talvez uma das maiores secas da história do Brasil. Se não tivesse essa seca, talvez não, certamente muito do que foi investido nesse quesito da seca fosse investido em outras áreas. O governador enfrentou também a adversidade política muito grande, a crise política nacional. Mesmo assim, o Estado deve confirmar hoje ou amanhã, né, vai deixar em caixa algo em torno de 500 milhões de reais. Enquanto outros estados estão com o salário de novembro atrasado, não vão pagar 10º, fornecedores atrasados, estados importantes como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul estão falidos, né, e a Paraíba tem prosperado muito. Então a vitória de João foi um reconhecimento do povo paraibano desse trabalho. Então você analisa que todo esse trabalho que a gente vê também, alguns não concordam, outros discordam, que política é isso, tá ali para um concordar, outro discordar, mas Campina Grande não deu essa vitória que Ricardo esperava. Você acredita nem que a derrota? Foi a força de Romero Rodrigues? Foi o que você acredita que aconteceu? A diferença em Campina Grande foi pouco, em torno de 5 mil votos. É muito pequena para toda uma campanha que foi feita contra o governo do estado, né? Muito forte. Foram 8 anos dos opositores ao governador Ricardo Coutinho dizendo que ele não era grato a Campina, que era inimigo de Campina, que não tinha feito nada por Campina, quando a gente sabe que certamente, se você for para a ponta do lápis, o governo Ricardo foi o que mais fez na história de Campina, né? Obras importantes que os governadores de Campina Grande, filho de Campina Grande, menosprezaram, como por exemplo a estrada de Campina Grande e Catolé de Boa Vista, né? Uma obra que revolucionou aquela região, né? Que deu cidadania, que deu mobilidade, que deu dignidade. A estrada de Genipapo também, né? Uma coisa de louco. Quem passava por ali antes passa agora. Só para citar 2 exemplos, aí vem reforma de estado, reforma de quase todas as escolas, né? Almeida Barreto, João Suassuna, o Hospital de Trauma funcionando bem, sendo exemplo para o Nordeste. E aí são muitas ações. O IML que funcionava dentro do esgoto, açude do Bodocongó, revitalização do Bodocongó. E se fosse para citar, estou citando apenas algumas, né? Nenhum governador, o Detran que funcionava antes apenas um expediente, horário corrido, voltou a funcionar 2 expedientes, funcionar no sábado, né? Melhorando o atendimento à população. Então assim, são muitos feitos em Campina Grande, na Paraíba. E aí o resultado, eu acho que foi muito pequeno, inclusive a vitória do prefeito Romero aqui em Campina Grande, uma diferença de pouco mais de 5 mil votos, né? Porque ele tinha inclusive a mulher candidata, né? Então Romero disputou a eleição. Eu acho que a gente vendo o traçado político, você também estava na rua, a gente viu aqui que aqui em Campina Grande, praticamente o Romero Rodrigues levou o candidato nas costas, que Lucélio pouco vinha em Campina. Essa vitória, como eu sempre comento, não se deve a Lucélio não, que era um candidato de fraco, claro. Na minha opinião, sem né? Dúvida.
ele era fraco para inexistente, que como eu não conheço, mas todo mundo diz lá na CBTU que ele pegou a empresa com menos de 130 funcionários, quebrou. É verdade. O povo comenta isso aí, e quando o povo fala, né, a voz do povo, né, a voz de Deus, aí aqui em Campina Grande a gente viu aquele movimento de Romero Rodrigues levando nas costas. Você ainda acredita, já puxando para a eleição, que ano que vem já é véspera de eleição, já começa. Você acredita que Romero, com toda destreza política que ele vem se mostrar, você acredita que ele consegue fazer o sucessor dele? Ou você acredita que vocês da oposição têm um grande nome? Olha, eu acho que a oposição precisa se organizar muito. A oposição tem nomes, mas precisa de nome, para além de nome, precisa de um projeto. Precisa de um projeto, precisa de organização, precisa de coesão. Não teve isso em 2016, o resultado foi desastroso, né? É muito cedo para prever resultado, né? Mas não vejo também do lado de Romero. Um nome forte. Não vejo, né? Com todo respeito aos nomes que se habilitam, o único não que teria chance seria o senador Cássio Cunha Lima, mas ninguém sabe se ele vai querer. É uma incógnita, né? É uma incógnita, né? E se viesse, se perdesse, seria, né, uma despedida política trágica, né? Para quem foi prefeito 3 vezes. Nessa onda de renovação do povo, talvez seja perigoso botar alguém, né, que tem mais de 30 anos de política, foi prefeito por 3 vezes, né? Tem um desgaste natural muito grande, basta ver as redes sociais dele. Há a possibilidade de Romero fazer o que deu certo em alguns lugares do Brasil, que é apostar numa figura de fora do meio político, né, de um técnico, né? Aí já vi comentários de que poderia ser o Dr. Félix Araújo, seria um grande candidato, né? Seria um grande candidato. Até o nome de André Agra, as pessoas já ouvi pessoas ventilar esses nomes, seria uma saída por um não político, né? Porque acho que os nomes políticos do grupamento, os que eu ouvi, né, com pretensão, como o deputado Tovar, deputado Manuel Lugero, eu acho que são nomes que já têm um desgaste muito grande. Talvez numa campanha majoritária Romero tivesse extrema dificuldade de levá-los ao segundo turno, pelo menos. Eu também acredito nisso, mas você veio eu vi até uma entrevista sua, acho que foi na Caturité, que inclusive muito bem acertada, que você comentou que eu acho que você tem pretensão de 2020 voltar à Câmara Municipal de Campina Grande. Porque, eu estou dizendo aqui a minha opinião, que desde que Napoleão saiu, tinha grandes nomes. Tinha Napoleão, o próprio Cícero Rodrigues Buchada, tinha Sargento Regis. Eram vereadores que a gente via atuação. Tinha outras legislaturas mais antigas, tinha... Pimentel faz parte há muito tempo, né? Que Pimentel ele é praticamente patrimônio, é muito difícil ele sair dali. Aí tem Antônio Pereira, Nelson Gomes e outras legislaturas. Sempre a Câmara de Campina Grande teve grandes nomes. Na minha opinião... E se você for pro Massado, você vai ter Vitalzinho, né? O próprio Félix Araújo. O próprio prefeito... Guilherme Almeida. Tem grandes nomes, o saudoso Rômulo Gouveia. Ari Ribeiro, né, mais atrás. Grandes nomes. Na minha opinião, que fique claro que é minha opinião, a Câmara vive uma grande crise de identidade. Não tem grandes nomes. Na minha opinião, hoje, não tem grandes nomes. Todos aqueles problemas que você relatou são realidade, todo mundo sabe. Você relatou. E para completar, eu não vou citar o nome aqui, em off eu posso até lhe dizer. Um vereador, ele disse que está totalmente perdido dentro da Câmara Municipal de Campina Grande. Não tem informações de nada. Ele sabe as informações pela imprensa. As linhas telefônicas da Câmara foram todas cortadas. Eu vi no telefone do vereador, ele botou para eu ver. Telefone suspenso. Porque você sabe que sua conta de telefone é como a da sua casa. Vai cortar com... Não, se você não atrasou o pagamento, disse, não, Romero vai passar o pagamento dia 20 do 10º. Só que, se está cortada as linhas, tem no mínimo 15 dias de atraso. Porque a linha não corta com um dia de atraso. Fato. Todo mundo sabe disso. E a Câmara vive grandes crises, não só financeiras, de identidade, que na minha opinião... De representatividade. A pior legislatura que existe. Você acha que se deve a quê, Napoleão? Eu concordo com você. Isso que você está dizendo, eu escuto muito, não apenas de companheiros de imprensa seu, mas de críticos, de professores, de pessoas que acompanham a vida política do município. Eles fazem essa crítica à Câmara. Agora, não pode ser falta de dinheiro, viu, Bruno? Porque a Câmara recebeu de janeiro a setembro uma média de 1.800.000 mês. Não é por ano, não. Por mês. 1.800.000 mês. Eu não quero acreditar
é que esse dinheiro todo, que é dinheiro demais, é orçamento maior do que muitos municípios da Paraíba, não esteja sendo suficiente para pagar a servidores, a fornecedores, etc. e tal, né? É preciso que a Câmara se manifeste. Eu ouvi falar de salários atrasados, né? Não é possível que a pessoa que varre a Câmara, que lava os banheiros, que ganha salário mínimo, pouco mais que isso, esteja com seus salários atrasados ou com possibilidade de atraso, e que não haja uma única manifestação de nenhum dos 23 vereadores, né? Seria um processo de covardia muito grande, especialmente com os mais simples, né? Os mais necessitados, que são os assalariados. Eu lamento. Com relação, Bruno, à eleição daqui a menos de 2 anos, 2020 já está já 2019 é um ano pré-eleitoral. Assim, eu não tenho obsessão, por ser vereador. Me orgulha muito, é um diploma dos mais importantes da minha vida, me dediquei muito, fiz com muito zelo, né? Tivemos leis extremamente importantes aprovadas, nunca me preocupei com a quantidade de requerimento, com a quantidade de projetos, como muitos vereadores parlamentares fazem. Eu sempre me preocupei em estar nas ruas como vereador, fiscalizando, observando, denunciando, propondo, indo ao Ministério Público, fui várias vezes, fazendo leis que tivessem alcance social, que servissem para moralizar a administração pública. Essa foi a minha preocupação. Se o povo de Campina Grande, se até 2020, aqui para lá, a gente tiver com saúde, tiver com disposição, com vontade, né, e o povo de Campina Grande entender que é importante ter na Câmara um vereador como Napoleão Maracajá, a gente vai estar lá disputando nas ruas com muita honestidade, sem comprar votos, né, fazendo um bom embate, um bom debate, como eu faço a vida toda, como vou fazer continuar fazendo a partir de janeiro. Fui reeleito ontem para mais 4 anos na direção do Sintab, como diretor de comunicação. Quero aproveitar, inclusive, para agradecer aos mais de 4.000 votos que foram às ruas ontem, elegendo a nossa chapa. Mesmo no final de ano, escolas fechadas, creches, a dificuldade foi muito grande de captar esses votos, mas foram mais de 4.000 sócios que foram sacramentar e confirmar a confiança no nosso trabalho. É isso, Bruno, é isso que nós precisamos continuar fazendo. O ano de 2019 se apresenta como um ano muito difícil para o povo brasileiro, com ameaças de diminuição do Estado, de retirada de direitos, e isso sempre sobra para o povo mais pobre. E o povo mais pobre só tem uma chance se tiver capacidade de se unir. Napoleão, a gente vem vendo, inclusive você denunciou, porque a gente vê que a Câmara Municipal não falta dinheiro. Você denunciou 1 milhão e 800 mil mês de janeiro, os dados que eu tenho, a setembro. Quando eu estava lá, 4 anos atrás, era em torno de 1 milhão e não havia esses problemas de atraso, essa coisa toda. Não, geralmente o prefeito ele não atrasa. É muito raro um prefeito atrasar, porque ele sabe primeiro que se a Câmara quiser, ele não governa. Aí ele não vai. E é constitucional, o primeiro repasse tem o do 10º. Ele não vai querer se comprar uma briga com isso, então não justifica. A gente viu que o próprio deputado Manuel Ludogero, no momento de, eu não sei, né? Num momento de, não vou nem classificar, não sei se foi de loucura, de imbecilidade, eu não sei o que foi que aconteceu com ele naquele dia, porque ele é um homem inteligentíssimo. É verdade, chutou o balde. Ele chutou o balde, foi aquilo que eu acho que foi... Confissão de crime, né? De erros, confessou, né? Confessou que errou. E parece que ninguém viu, parece que ninguém sabe. Eu disse, Bruno, se estivesse lá, eu teria pedido uma CPI. A declaração foi no sábado, numa Rádio Esperança. Na terça-feira eu teria pedido uma CPI para investigar, porque não foi alguém da oposição, né? Foi Manuel Ludogero, que é o presidente, que é o esposo do atual presidente. Então merece respaldo. É o primeiro damo, né? O primeiro damo, merece, assim, né? Merece respaldo, merece credibilidade aquela fala do deputado. E nem o vereador dos 23 pediu um processo investigativo, né, causa espanto. E na época também, se você olhar bem, um país sério, que eu sempre cito aqui, mas para o pessoal ver, o povo diz, não, eu tenho o costume de comparar. Bill Clinton, ele foi quase caçado o melhor presidente dos Estados Unidos, um estadista, por causa de um beijo no estagiário. É verdade. Aí você pega um cara que vai para uma rádio, confessa que cometeu o crime, que ele era chefe do gabinete do prefeito Romério Rodrigues. É verdade. Ele disse que botou gente na prefeitura. E na Câmara. E na Câmara. Quer dizer que aí, que a gente sabe que assim nas portarias são os presidentes e os respectivos chefes dos executivos. Aí era uma investigação muito ampla, porque... Certamente por isso que não quiseram, né, Bruno? Muito ampla, que eu acho que merecia uma consideração. Porque sem dúvida nenhuma.
O que vem acontecendo hoje na Câmara, Napoleão, é um caso sério. Por exemplo, existe um companheiro de imprensa aí que às vezes ele não fala, não comenta, mas receberam em junho. Porque o povo diz, não, a imprensa recebe dinheiro pra quê? Eu digo, como é que você vai dar de comer aos seus filhos? Aí você... Óbvio. É porque tem gente que diz, não, informação, mas como é que você produz informação sem dinheiro? Ninguém trabalha sem dinheiro. Óbvio, né? Gente que não recebe desde junho. Trabalhadores lá que não recebem. Como você disse, pessoal que ganha um salário mínimo trabalha lá, não recebe. Linha de telefone cortada. Eu acho que Agora, Bruno, me desculpa interromper. Não, eu quero saber por que nenhum dos 23 vereadores denuncia isso. Eu não entendo. Eu perguntei também, eu fiz esse questionamento ao vereador que eu comecei com ele. Ele disse, não sei porquê, mas eu acho que existe um acordão. E outra coisa, que você até criticou, pra gente chegar aqui. Essa antecipação de mesa... Acordo de louco. Porque não existe nenhum fato... Isso é uma imbecilidade. E seja aqui, seja na Assembleia, seja em qualquer lugar do mundo, como é que você vai votar numa pessoa com 2 anos de antecedência? Sabe nem se a pessoa está viva, se a pessoa vai cometer algum crime daqui para lá, se vai ser boa gestora ou não. Isso é uma coisa de louco. Um ato de imbecilidade dos vereadores e ter elegido feito uma votação no futuro, ou seja, com 2 anos de antecipação. Né? Isso põe contra a boa imagem, contra os atos republicanos, contra as boas práticas. Né? Isso não tem sentido nenhum, rapaz. É uma coisa de louco mesmo. Né? E aí, pelo que você diz, esses dados são muito graves. Assalariado com salário atrasado, linhas telefônicas cortadas, né? E numa manifestação, né? Numa fala pública, né? De um dos 23 vereadores. Ou é acovardamento, ou é um grande acordo, ou estão se beneficiando da miséria da Câmara, da miséria, ou da opulência da Câmara, que está produzindo também miséria, né? E ninguém se manifesta. É inaceitável. Eu não quero acreditar que seja verdade, Bruno, que tenha ninguém com salário atrasado, porque 1.800.000 por mês é muito dinheiro. Tem municípios aí que ganham metade disso, sustentam cidade, transporte, hospital, tudo. Não há sentido nenhum a Câmara estar vivendo essa crise. Ou se porventura estiver vivendo essa crise, né, esse é um ato de extrema irresponsabilidade, de covardia de quem denuncia. Sabe, o povo, os trabalhadores não podem ser tratados assim. Inclusive tem vereadores que são, inclusive tem o nome de sindicato que tem a bandeira como lutar pelo trabalhador. Porque quando a Câmara demitiu, porque antigamente a Câmara fazia o quê? Na sua época ainda, agora não. A Câmara contratava o vereador, indicava as pessoas que comissionavam. Hoje é contrato de trabalho, contrato. É uma banalização do trabalho. O vereador nenhum comentou. E você passa 4 anos na Câmara, sai com a mão na frente e toda atrás. Quem não paga nem décimo. Aqueles contratos de prestação de serviço não paga décimo, não paga, né? Nada. Eu acho que é uma grande... É grave. É grave. É tudo muito grave que está acontecendo na Câmara. Se for verdade esses fatos, né, os vereadores que lá estão, se não se manifestarem, sendo verdade tudo isso, eles saem com a sua história, com a sua biografia extremamente manchadas. E eu acredito que, na minha opinião, como eu disse, Campina Grande é o desafio aí. Se quiser, pode participar pelo WhatsApp, o 981855560, que fale pelo menos 5 nomes dos atuais vereadores. É difícil alguém saber pelo menos 5 nomes. É difícil demais. Antigamente, como eu disse, o cara lembrava logo Napoleão, aí tinha Nelson, Lula Cabral. Lula Cabral. Valente. Hoje a gente conhece quem? Deixa eu ver assim, Marinaldo Cardoso. Que inclusive, para finalizar aqui o programa, a gente já está 10 horas, Napoleão. Queria até agradecer a você. Bosco não pôde ficar até o final. Mas, para finalizar, como você tem certas manobras que, como você sabe, essa legislatura agora, antecipar a mesa diretora, o primeiro biênio seria Ivonete, segundo biênio seria Marinaldo Cardoso. Todo mundo sabe dessa história. Só que Marinaldo Cardoso ele não se precaveu. Porque na época... Levou uma rasteira, né? Como se diz no popular. Grande, que eu acho que na política existe isso, mas só que não era pra gente esperar, né? Que são todos do mesmo grupo. E, na época, Tovar inventou esse negócio também para ter o apoio de Nelson. Nelson, eu sou presidente. Tovar, eu também sou. Mas Tovar registrou a chapa dele, em troca do apoio de Nelson a deputado. Nelson fez isso. Só que nosso amigo Marinaldo Cardoso, ele não fez isso. Ele não registrou chapa, ele confiou... Negócio de na boa vontade. Quando chegou na hora da eleição, ele ficou lá com a pasta debaixo do braço, desesperado, e deram de prêmio de constelação agora a ele a vice-presidência. Inclusive, vereador que está na mesa hoje, ele disse que talvez renuncie, porque não aguenta levar tanta pancada. Que
como é que você avalia isso aí? Essa falta de, para chegar à pergunta, essa falta de diálogo com o Ivonete, com os vereadores, com a vereador, com a imprensa, com a população, eu acho que até com o próprio prefeito Romero. Como é que você avalia isso? É lamentável, né? Deplorável, é lamentável, inaceitável. Agora, os vereadores têm culpa disso, né? Se há todo esse caos, se há toda essa falta de diálogo, esses maus tratos aos trabalhadores, fornecedores atrasados, e os vereadores não se manifestam, então assim, eles são cúmplices, não é? A gente vê isso vem acontecendo todos os dias, né? Mas, Napoleão, gostaria de agradecer aqui a sua participação. Lembrando ao pessoal aí que a gente tinha prometido colocar a história de Nelson Rodrigues. A gente vai colocar, antes do programa de Bosco, que vai ser hoje de 4 horas, que é a música de Campina, a gente vai colocar. Hoje ele vai trazer Luana, a menina que diz que tem músicas autorais, quem conhece melhor é ele. Mas antes do programa de Bosco, a gente vai colocar a história de Nelson Rodrigues. Aí eu gostaria de agradecer a você e convidá-lo para mais vezes. Você vir aqui, inclusive depois eu vou convidar até a diretoria de Sintab e você também vai participar para a gente falar dos desafios, claro. Porque vai ser um grande desafio, viu? Tempos piores virão, né? O cenário é tenebroso. Obrigado, Bruno, obrigado, parabéns pelo programa, pela rádio, precisava disso, num bairro importante da Campina Grande, né? A Grande Malvinas, né? Mais de 100 mil habitantes, embora a rádio fale para o mundo, porque fala pela Rede Mundial de Computadores, né? Mas a localização geográfica dela, a parte física é nas Malvinas. Um privilégio estar aqui no seu programa. Estarei sempre à disposição, sempre que você julgar necessário, conveniente, nos chamar para a gente denunciar, debater, né? Agradecer aos servidores por mais uma vitória de ontem. Queremos fazer mais um grande mandato no Sintab, em prol dos trabalhadores do município, dos 17 municípios que representamos e do povo da Paraíba como um todo. Muito obrigado, um Natal de prosperidade, de paz, e um 2019 infinitamente melhor do que todos os anos que até aqui se sucederam. Muito obrigado.
Acesse nosso site radioborborema.com.br. Rádio Borborema, nosso web e-mail bcmedia@gmail.com.